Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, sexta-feira, 16 de janeiro de 25. Ontem, quinta-feira, seria dia de sessão na Câmara Municipal. Porém, os nossos veras estão em pleno recesso. Vocês repararam que de férias, né, de recesso, eles dão menos trabalho para a gente do que quando eles dizem que estão atuando, não é? Mas não esqueçamos, não é? Tudo está acontecendo nos bastidores. E eu quero propor hoje para vocês a seguinte reflexão. O jogo de vaidade, não é, que existe entre Todinho e seus adversários, os seus opositores na Câmara Municipal. Diga-se de passagem que até que se prove o contrário, não é? A oposição aqui é composta pelos vereadores Alex, Eugênio e Dinha. Esses ainda resistem e não foram cooptados por Todinho, até que se prove o contrário, como eu venho brincando. Olha só, eu queria trazer para vocês um exemplo a partir de um projeto de lei número 14 que foi proposto, né, um projeto proposto pelo vereador Alex. Era uma lei que garantia a gratuidade do transporte universitário. Uma luta e uma reivindicação antiga dos estudantes e que isso vem rolando desde o período dos governos anteriores, por mais que os gestores facilitassem, né, contribuísse, arcasse com um pouco da despesa. Mas era algo que a classe estudantil vinha pedindo há muito tempo. Ocorre que esta lei passou pelas comissões da Câmara, ela foi aprovada no dia 29 de maio, não é? Só que Todinho não sancionou, não aprovou e a lei veio para a Câmara novamente. E aí o que é que aconteceu? Os vereadores, mais uma vez, retomaram a discussão e fizeram uma lei 732 de 25, que foi promulgado pela mesa diretora da Câmara e transformou em lei, o que obrigaria o prefeito a cumprir, não é? Todinho seria obrigado a cumprir e garantir o transporte gratuito para a nossa galera que estuda em Jiquié. Alex, na época, fez algumas emendas de modificação e conseguiu retirar dinheiro das secretarias de governo e da infraestrutura para garantir, não é, este custo, não é? E não tinha como não acontecer. Ocorre, esta é a primeira parte da novela. Neste meio tempo, não é, houve agora, no final do ano passado, a eleição da Associação dos Estudantes que organiza o transporte. E aí, Todinho convocou a sua tropa de choque para agir. Né? Criou uma chapa 2 com outro nome para concorrer e se opor a Danilo, não é? Fez um barulho danado no dia da votação, no dia dessa eleição, e o pessoal do governo foi todo para lá e o oba-oba aconteceu. Só que na apuração dos votos, não é? Todinho e a sua tropa de choque e a sua chapa 2 perderam. É muito comum os gestores fazerem isso. Todinho é um expert nisso. Na eleição para diretores, ele também convocou a tropa de choque, que foi toda para a Câmara fazer aquela pressão de grito. Inclusive, com a presença de muitos professores e diretores que estavam lá e que ajudaram a rasgar a própria lei de defesa da educação para seguir os caprichos de um gestor, ok? E assim a coisa andou. Ocorre que também a novela não para por aí.
Há 2 dias atrás, Todinho postou no seu perfil oficial, né, Nelson Oficial, um vídeo muito engraçado por sinal. Imagina aqui comigo o take. Todinho vem andando rapidamente com uma mochila nas costas, entra no ônibus, né? E aí de súbito ele fala: 1, 2, 3, ação! Peraí, peraí. Esse ônibus não é meu? Não, não é meu, é dos estudantes. E aí veio o famoso grito do Ipiranga: transporte gratuito para os universitários que estudam em Jequié. Gente, parece algo engraçado, mas a gente está aqui para desvelar, para fazer com que a cidade pense, não é? E possa refletir como essas coisas são organizadas. Vamos desvelar essa trama barata de Glória Pérez, não é? Em Todd City. E isto que Todinho fez é uma estratégia muito conhecida. Muitos gestores fazem isso. Quando a gente está lá estudando história do Brasil no ensino médio, a gente vê muitos casos assim que aconteceu com Getúlio Vargas, né? Quando ele via que algo ia estourar, que não dava mais para segurar e que ele queria assumir o protagonismo daquilo, ele agia. Por exemplo, a classe trabalhadora lutou a vida inteira para ter hoje alguns direitos garantidos. E a coisa estava pegando, ninguém suportava mais isso, muitas greves, as coisas andando, muita pressão. Quando o Getúlio Vargas viu que não dava mais para segurar a onda, ele foi lá e criou a CLT, não é? A consolidação das leis trabalhistas. O samba era completamente marginal, era marginalizado, prendia os sambistas, prendiam, né? Todo negro que conduzia, que organizava a movimentação do samba. Quando ele viu que isso não dava mais para segurar, liberou o samba, legalizou e veio aí, inclusive, o funcionamento das escolas de samba, né? Então, Todinho, que antes estava fazendo cu doce para essa questão do transporte gratuito, quando ele viu que não dava mais para segurar, mesmo porque existia uma lei que ele teria que cumprir, o que é que ele fez? Ele saiu, né, da beirada do chocolate amargo e foi para o açúcar derretido nas bordas do Foreb. Cu doce para não garantir a coisa, e depois ele abafou e ainda gritou uma promessa de campanha. Olha, é aí que tá a coisa, né? Com isso, Todinho manda alguns recados, né? Deixa claro algumas coisas. O primeiro foi cortar a ousadia de Alex. Como é que Alex ousa, não é, a enfrentá-lo, a criar um projeto de lei, a comprar a briga desses estudantes. Outro recado: em ano eleitoral vale a bondade premeditada. A desculpa é: o primeiro ano foi um ano de acerto, de impopularidade. Mentira. O primeiro ano foi um ano de vingança, de pagar o boleto, não é, de campanha, de cortes, de nomeação. E agora vem aquele céu de brigadeiros, não é? Agora vão ser as festas, as promessas, tá todo mundo se articulando, as coisas estão acontecendo, novos programas. Agora é uma hora de benefício, porque eles precisam eleger a sua penca de deputados bandidos que do time de Lula não tem nada, que lá em cima, né, são deputados de partidos que lá em cima acaba com a vida da gente. E aí vem uma grande chamada para nós. Nós precisamos ter vergonha na cara e ficar de olho nesses candidatos, que prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, ex-primeira-dama, né, o cachorro morto do Cruzeiro,
cruzeiro, né? Alma penada lá do cemitério, tudo que quer enfiar na gente. Eu não preciso indicar para vocês quem tem um bom trabalho. Olha o Congresso, vê quem está lá gritando, defendendo e tomando porrada a favor do povo. São nesses deputados que a gente deve votar. Um outro recado de Todinho, né, foi para a sua base de vereadores. Fiquem comigo que vocês podem tudo. Fazer, posar para as fotos, nos filminhos, aí vai ver a formiga da perna quebrada ali no Xandu, aí vai aquela penca de vereadores atrás para estar saindo na fita, o uso das secretarias, a Secretaria de Saúde que o diga, porque o apadrinhamento está correndo solto, não é? Uma vergonha, e essa galera aí da Câmara adora se aparecer. Jonas, o nosso Dom Corleone, teve a coragem, né, de fazer um vídeo dizendo que o asfalto da emenda parlamentar do deputado de Soia, que depois Nelson usufruiu, que agora está sob investigação. Jonas teve a coragem de dizer que aquilo foi uma indicação dele, não é? Agora, depois que seu Félix Mendonça entrou numa fria, nem Soia, nem Alex, nem Nelson, nem Jonas veio fazer uma notinha de explicação para dizer que aquele dinheiro pode ser dinheiro de bandidagem. E assim a vida anda para essa gente, não é? Outro recado que é muito subjetivo. Ora, quem quer ser um bom vereador tem que pegar essa deixa que Todinho deu. Promessa de campanha cumprida. Meus queridos, vão lá, pegue o plano de governo que tem dezenas e dezenas de propostas e de promessas. É aquilo ali que o vereador tem que ter na mão. Cadê isso que vocês prometeram para a saúde quando vai sair, para a educação e etc. e tal? O vereador que quer ter uma atuação decente, que não quer ser mais do mesmo, o vereador que quer honrar o seu compromisso com o seu eleitor, não é? E que não quer viver nas sombras das coisas erradas dos gabinetes e da mesa diretora, do presidente da Câmara, pode agir, mas agir significa utilizar a inteligência e ter coragem de enfrentar essa gente. Por isso que eu venho falando, Alex, você está no meio do furacão. Ou você tenha coragem de enfrentar Jonas, Nelson, mesmo que as suas propostas não sejam aprovadas, mesmo que você supostamente perca, mas você pode garantir, não é, e educar muitos outros para o verdadeiro papel do vereador. Só que se você não tiver coragem, você vai repetir aquilo que há 180 anos essa galera vem repetindo, não é? Eu não tenho pressa. Eu comecei o meu trabalho aos 16 anos, vou morrer falando e provocando, mas eu sei que os frutos virão. Muita coisa eu não vou ver, eu não vou colher, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu papel. Aqui eu prefiro me apegar ao que diz o padre Júlio Lancelotti, não é? Eu sou um perdedor nato, porque para ser um vitorioso, eu teria que me aliar a esta gente, estar do lado dessa gente. E não é isso que eu quero. Não é? Então, de olho, meus queridos, que transporte não saiu de graça, não. Ia sair, ele era obrigado a cumprir, para não dar o braço a torcer, não é? Por vaidade e para não cumprir o projeto de lei do vereador Alex, ele foi lá e garantiu a coisa. Brincadeira, né?